Salve família! Imagine ser considerado um dos homens mais procurados do planeta, ter uma recompensa milionária pela sua captura e comandar uma organização tão poderosa que influenciava grupos paramilitares e até setores da política. Mas como um garoto abandonado pela própria família conseguiu construir um império, hoje você vai conhecer a impressionante história de Diego León Montoya, um personagem cercado por poder, alianças e uma queda que surpreendeu o mundo. Mas antes, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e torne-se membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! A trajetória de Diego León Montoya Sánchez começou em Trujillo, no Vale do Cauca, onde nasceu em 11 de janeiro de 1958. Aos 14 anos, foi abandonado pelos pais e tentou ingressar em um seminário para seguir a vida religiosa, mas não foi aceito por não atender aos requisitos da instituição. Segundo ele, essa rejeição o levou a entrar no mundo da criminalidade. Em 1988, passou a atuar no comércio ilegal de entorpecentes. Trabalhou por um curto período para os irmãos Rodrigues Orejuela e, mais tarde, para Ivan Urdinola, onde se tornou chefe de segurança. Dentro do cartel do norte do Vale, foi ganhando espaço rapidamente. Sua ascensão coincidiu com um período em que vários líderes da organização eram presos, se entregavam às autoridades ou deixavam a clandestinidade. Com o tempo, assumiu o controle de laboratórios clandestinos para o processamento de coca em diferentes municípios do norte e também criou rotas próprias para obter pasta base de coca em regiões de Guaviare, Caquetá e Putumayo. Em 93, Montoya sofreu um grave acidente de trânsito. Segundo alguns relatos, o ocorrido pode ter sido provocado por rivais. O acidente causou diversas lesões e, após várias cirurgias, ele ficou com uma limitação permanente para caminhar, característica que o acompanhou pelo resto da vida. Dom Diego manteve relações com importantes organizações criminosas do México, entre elas o Cartel de Tijuana, liderado pelos irmãos Arellano Félix, e mais tarde o Cartel de Sinaloa, comandado por El Chapo Guzmán. Em parceria com esses grupos, ajudou a estruturar rotas de transporte que cruzavam o Oceano Pacífico até o litoral mexicano, de onde as cargas seguiam para os Estados Unidos. Segundo investigações das agências antidrogas, Montoya era considerado um dos maiores especialistas em ocultar carregamentos ilícitos. Estima-se que suas operações movimentassem dezenas de toneladas de cocaína por mês, gerando lucros de aproximadamente 50 milhões de dólares a cada grande remessa. Diferente de antigos chefes do tráfico, Dom Diego adotava um perfil discreto, evitava ostentar riqueza, levava uma vida reservada e utilizava empresas de fachada para ocultar a origem de seu patrimônio, estratégia que influenciou outros líderes que surgiram nos anos seguintes. Na década de 1990, Baruch Vega tentou se aproximar de Montoya, apresentando-se como intermediário entre integrantes do Cartel do Norte do Vale e a DEA. A proposta previa colaboração com as autoridades em troca de benefícios judiciais. Embora tenham ocorrido algumas conversas, as negociações nunca avançaram. Pouco depois, a Operação Milênio colocou Dom Diego entre os criminosos mais procurados, e o suposto papel de Baruch Vega como intermediário acabou sendo alvo de fortes controvérsias. No fim da década de 1990, o poder de Dom Diego aumentou ainda mais quando sua organização passou a financiar grupos paramilitares para garantir proteção e enfrentar rivais. Em parceria com outros integrantes do Cartel do Norte do Vale, ajudou a estruturar o chamado Bloco Calima, que começou com cerca de 30 homens e, com o tempo, ultrapassou a marca de 600 integrantes. Graças à força desse grupo, Montoya passou a ser conhecido como Senhor da Guerra. Autoridades atribuíram à sua estrutura o envolvimento em mais de 1000 quedas, além de diversos episódios de violência registrados na Colômbia. Um dos casos mais conhecidos ocorreu em Trujillo, sua cidade natal, onde, ao longo de vários anos, centenas de pessoas foram alvos de eliminações, sequestros e desaparecimentos, com relatos de participação de agentes públicos envolvidos em esquemas de corrupção.
Ao lado de Henry Loaiza, conhecido como El Alacrán, Dom Diego também foi apontado como um dos responsáveis por ações de intimidação contra moradores de áreas rurais, com o objetivo de tomar posse de terras. Nesse período, métodos extremamente animalescos passaram a ser associados à atuação desses grupos e, mais tarde, se tornariam um símbolo de outras organizações paramilitares. Montoya também utilizou sua estrutura armada para combater as Farc, grupo guerrilheiro que considerava seu principal inimigo. Em várias ocasiões, comunidades inteiras foram acusadas de colaborar com a guerrilha, dando origem a operações que deixaram um grande número de vítimas. Durante esse período, Dom Diego manteve uma aliança com Carlos Castanho. No entanto, os dois acabaram se afastando por divergências sobre a forma como Castanho conduzia suas ações. Posteriormente, Castanho assumiu o controle do Bloco Calima e participou da unificação de diversos grupos paramilitares, dando origem às Autodefesas Unidas da Colômbia, conhecidas como AUC. Depois de entregar o controle do Bloco Calima a Carlos Castanho, Diego Montoya criou outro grupo paramilitar, conhecido como Los Machos. A organização surgiu com um objetivo específico: enfrentar Los Rastrojos, grupo liderado por seu antigo aliado, Wilber Varela, conhecido como Jabón. A rivalidade entre Montoya e Varela deu origem a um dos conflitos mais violentos do Vale del Cauca. Segundo relatos, Diego criticava os métodos cada vez mais brutais utilizados por Varela, alegando que isso atraía a atenção das autoridades. A situação piorou depois que um amigo próximo de Montoya, Miguel Solano Arias, conhecido como Miguelito, foi morto em uma casa noturna na cidade de Cartagena. O confronto entre as duas organizações deixou mais de 1.000 vítimas. Ao longo desses anos, Montoya também utilizou sua influência financeira para ampliar seu poder político. Investigações apontaram que ele mantinha contatos com autoridades, financiava campanhas eleitorais e buscava influência em diversas cidades, como Zarzal, Rio Frio, Cartago, Sevilha e Tuluá. Com o passar do tempo, vários políticos tiveram seus nomes associados a essas investigações, incluindo alegações de apoio financeiro a campanhas de figuras de destaque da política colombiana. Em setembro de 2007, durante a Operação Simeón, Dom Diego foi finalmente capturado. A operação começou quando o então comandante do Exército, General Mário Montoya, recebeu novas informações sobre o paradeiro do traficante. Apesar de já ser a 10ª pista recebida em apenas 2 meses, desta vez a informação foi considerada confiável. Após informar o então ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, foi montada uma operação altamente sigilosa. Inicialmente, apenas 15 integrantes das forças especiais participaram do planejamento, sem sequer saber qual era o verdadeiro alvo da missão. 12 horas após o início da missão, a operação ainda não havia avançado. A região possuía cerca de 40 fazendas, onde Dom Diego poderia estar escondido. Horas depois, com informações fornecidas por um informante, o serviço de inteligência conseguiu identificar o local exato, a fazenda El Pital, situada na comunidade de El Vergel, zona rural do município de Zarzal, no Vale do Cauca. Com a localização confirmada, a Operação Simeón recebeu autorização para começar. Cerca de 45 integrantes das forças de segurança, entre pilotos e equipes do bloco de busca, foram mobilizados. Para evitar qualquer vazamento de informações, tropas também foram deslocadas para municípios vizinhos, criando uma distração para confundir o esquema de segurança de Montoya. A operação teve início às 4 da manhã e, por volta das 5h20, os agentes chegaram à propriedade. O que encontraram chamou a atenção. A fazenda era simples, ainda em construção, sem energia elétrica e sem sinais de luxo. Era uma estratégia de Dom Diego para não levantar suspeitas. Ao perceberem a chegada das equipes, os seguranças do traficante abriram fogo para facilitar sua fuga. Depois de controlar a situação, os agentes revistaram a casa, mas Montoya já não estava mais lá. Sobre uma das camas, encontraram uma carteira com seus documentos. Em seguida, perceberam pegadas seguindo em direção à mata. Um detalhe chamou a atenção. Uma das marcas mostrava que a pessoa arrastava um dos pés, característica compatível com a limitação física que Dom Diego carregava desde o acidente sofrido anos antes. Seguindo as pegadas, um dos militares percebeu um monte de folhas cobrindo o chão. Ao investigar,
encontrou Dom Diego escondido em um compartimento subterrâneo, completamente coberto por vegetação, na tentativa de escapar da operação. Considerado um dos criminosos mais procurados do mundo por agências como a DEA, a CIA e o FBI, Montoya tinha uma recompensa de 5 milhões de dólares oferecida pelos Estados Unidos por informações que levassem à sua captura. Ele foi encontrado usando apenas camiseta, roupa íntima e um par de tênis sem cadarços. Mesmo após ser localizado, recusou-se a caminhar e precisou ser levado até o helicóptero pelos agentes. Antes da decolagem, sua mãe, que também estava na fazenda, tentou impedir a prisão. Ela protestou contra os militares, afirmando que o filho era inocente e não havia cometido crimes. Levado inicialmente para a 3ª Brigada do Exército, em Cali, Montoya teria dito ao general Mário Montoya: "General, essa guerra acabou." A frase fazia referência ao fim de sua trajetória como um dos principais líderes do contrabando colombiano. Depois, foi transferido para Bogotá, onde desembarcou no aeroporto militar de Catán. Diante da imprensa, apareceu com aparência bem diferente das fotografias mais conhecidas: cabelos raspados, barba, semblante envelhecido e visivelmente acima do peso. Questionado pelos jornalistas, limitou-se a dizer: "Não vou dizer nada, apenas vou responder perante a justiça." Na sequência, foi levado ao bunker da Procuradoria-Geral, onde passou pelos procedimentos legais. Naquele momento, Dom Diego figurava entre os criminosos mais procurados do mundo, aparecendo nas listas internacionais de captura, ao lado de alguns dos nomes mais conhecidos do submundo. Após a captura de Dom Diego, vieram à tona detalhes sobre a operação. Um dos principais foi a atuação de Francisco Javier Vélez, conhecido como Tito, apontado como o informante que revelou o paradeiro do traficante. Responsável por sua segurança, ele acabou repetindo um padrão visto em diversos chefes do crime organizado: a queda provocada por alguém de extrema confiança. Embora se comentasse que receberia a recompensa de 5 milhões de dólares oferecida pelos Estados Unidos, relatos indicam que o pagamento nunca foi realizado. As investigações também revelaram que o esconderijo de Montoya era bastante simples. No quarto onde vivia, havia apenas uma televisão, um computador alimentado por um gerador, uma geladeira a gás, algumas garrafas de uísque, jornais e revistas. Segundo o comando do exército colombiano, a rede de proteção de Dom Diego começou a ruir quando a contra-inteligência descobriu infiltrações do crime organizado em órgãos públicos da região do Vale do Cauca. As autoridades afirmaram que, em pelo menos 3 operações anteriores, agentes corruptos teriam ajudado Montoya a escapar, escondendo-o em veículos militares e até disfarçando integrantes de seu grupo como soldados. Em dezembro de 2008, Dom Diego foi extraditado para os Estados Unidos, onde respondeu por acusações relacionadas ao envio de grandes carregamentos de cocaína ao país em parceria com cartéis mexicanos, utilizando portos colombianos e rotas que passavam pelo Equador e pela América Central. As investigações patrimoniais também revelaram um império financeiro de enormes proporções. Na Colômbia, foram identificadas cerca de 100 fazendas de alto padrão no Vale do Cauca, quase 79 mil metros quadrados em imóveis na cidade de Bogotá, um grande galpão próximo ao Aeroporto Internacional El Dorado, além de centros comerciais, embarcações, terrenos, milhares de cabeças de gado e centenas de cavalos de raça. Em outubro de 2009, Dom Diego foi condenado por um tribunal de Miami a 45 anos de prisão por acusações relacionadas ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e participação no homicídio de um agente federal. O próprio Montoya aceitou a sentença, e sua defesa afirmou que esperava uma pena ainda maior, já que outros líderes do narcotráfico haviam recebido condenações superiores a 60 anos. Durante a audiência, Montoya agradeceu ao juiz pela oportunidade de iniciar um novo capítulo em sua vida e pediu desculpas aos familiares e a todas as pessoas afetadas por suas ações. No entanto, diante de seu histórico, essas declarações foram recebidas com ceticismo por parte da opinião pública. Dom Diego ficou marcado como um dos nomes mais influentes e temidos do Cartel do Norte do Vale. Durante anos, foi apontado pelas autoridades como responsável por uma estrutura criminosa ligada a milhares de mortes e por comandar uma das operações de tráfico mais sofisticadas da história da Colômbia.
Atualmente, ele segue cumprindo sua pena nos Estados Unidos, onde permanece sob custódia do sistema prisional federal. E se você achou a trajetória de Dom Diego impressionante, espere até conhecer a história de uma das figuras mais temidas da história da Colômbia. No vídeo que está aparecendo na sua tela agora, você vai descobrir como Griselda Blanco construiu um império clandestino que mudou para sempre o cenário do contrabando internacional. Clique no card que aparece na tela e continue assistindo. Nos vemos lá.